Porque Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, podem ser a coisa mais chocante que ele disse na Sexta-feira Santa. Podemos realmente receber a salvação no último minuto? Aqui está o que sabemos sobre o ladrão na cruz e o que as palavras de Jesus significavam. O que Jesus quis dizer quando disse: hoje você estará comigo no paraíso? Quem estava envolvido na conversa? E o que é o paraíso? As Escrituras falam do julgamento, tortura e morte de Jesus Cristo na cruz. Ao falar sobre o paraíso, Jesus deu esperança e promessa aos que creram. Quando Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Quando Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso, ele havia chegado ao fim de seu ministério terreno. Jesus estava ensinando e compartilhando o Evangelho com muitas pessoas. Alguns acreditaram enquanto outros não acreditaram nele. Como as profecias do Antigo Testamento predisseram, Jesus foi preso, levado a julgamento e sentenciado à morte. Ele foi pendurado na cruz para ter uma morte horrenda. A tortura e angústia que Jesus experimentou antes de pregado na cruz foi mais do que podemos imaginar. Sua agonia continuou enquanto seu corpo sofria dores horríveis. Jesus sabia que o plano de seu Pai estava sendo cumprido. Mesmo sabendo que a morte terrena estava chegando, Jesus buscou a ajuda de Deus. Enquanto caminhava no jardim do Getsemane, Jesus pediu a Deus que removesse o que estava para acontecer. Aproximando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Jesus reconheceu que o plano de seu Pai era o melhor. Jesus compartilhou que a vontade de seu Pai era perfeita. Quando o julgamento começou e o destino de Jesus se desenrolou, 2 outros homens foram condenados à morte. O julgamento foi dado, e Jesus e os 2 seriam crucificados. Cruzes foram erguidas. Jesus foi obrigado a carregar sua cruz de madeira até o Gólgota, o lugar da caveira. Durante a lenta caminhada até o local designado, um homem chamado Simão de Cirene ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus e os 2 homens foram pregados nas cruzes e esperaram a morte. Enquanto o povo se reunia, o choro podia-se ouvir por toda a terra. Enquanto alguns choravam, outros gritavam para que Jesus se salvasse. Ele salvou os outros, disseram eles, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel. Desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Mesmo assim, as pessoas estavam impondo condições para acreditar em Deus. Se Jesus descesse da cruz, eles acreditariam. Eles não estavam vivendo pela fé, apenas pela vista. Enquanto um homem falava com Jesus e zombava dele, o outro acreditava que Jesus era o Messias e pedia para que se lembrasse dele. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançou-lhe insultos: e não és tu o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, disse ele, já que está sob a mesma sentença? Somos punidos com justiça, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez nada de errado. O homem falou. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu dizendo: Sim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sabemos o que o outro homem na cruz fez. Os estudiosos da Bíblia especularam sobre os outros 2 homens nas cruzes. Algumas fontes listam seus nomes como Dimas e Gestas, embora seus nomes não aparecem nas Escrituras. Os evangelistas não registram seus crimes específicos, chamando-os de criminosos, ou algumas traduções usam o ladrões, outras o rebeldes ou o malfeitores. Como os romanos geralmente reservavam a crucificação para crimes violentos, podemos presumir que os homens não eram apenas pequenos ladrões. Um homem estava à esquerda e o outro à direita.
Colocaram Jesus na cruz do meio. Tradicionalmente, Dimas é conhecido como o bom ladrão que pediu a Jesus que se lembrasse dele no paraíso. Gestas é conhecido como o homem que não acreditava que Jesus era o Messias. Embora não tenhamos as descrições físicas ou históricos familiares dos dois criminosos, e possamos não saber seus nomes verdadeiros, eles desempenham um papel vital. Suas ações mostram que a oportunidade de mudar e se arrepender pode acontecer a qualquer momento, até momentos antes da morte. Que palavra essa história bíblica usa para o paraíso? Do que Jesus estava falando quando disse o paraíso? Quando ouvimos ou lemos a palavra o paraíso, pensamentos de belas paisagens, clima glorioso, comida abundante e água corrente limpa podem vir à mente. Sem preocupações ou dor. Sem raiva ou tristeza. A alegria preenchendo os corações, mentes e almas de todos seria o paraíso. A palavra paraíso geralmente se refere ao céu, como quando Jesus envia sua mensagem à igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Jesus disse ao homem que creu nele que estaria com ele no paraíso. Podemos confiar que Jesus estava se referindo a estar com Deus no céu. O ladrão recebeu a salvação de Jesus? Como cristãos, sabemos que há uma oportunidade de reconhecer nossos pecados, arrepender-se deles e pedir perdão a Deus. Os dois ladrões na cruz seguiram caminhos diferentes. Um homem escolheu zombar e ridicularizar e não acreditar em Jesus. O outro homem escolheu acreditar e ter fé. A Bíblia não descreve como esse homem passou a acreditar. Será que ele teve uma experiência anterior com Jesus e não registraram? O homem que pediu a Jesus para se lembrar dele confessou silenciosamente e pediu a Deus que entrasse em sua vida. Esses detalhes não são compartilhados. No entanto, isso afirma que o perdão é possível, sejam as palavras ditas em voz alta para uma multidão ou silenciosamente para Deus. O crente na cruz não tinha visto Jesus ressuscitar dos mortos. Então, como sua crença se formou? Outras pessoas não tinham visto Jesus ressuscitado dos mortos, mas acreditavam que Jesus era o Messias. Sem que a história de vida do criminoso seja registrada, como sabemos que sua crença era real? Jesus sabia, e é isso que importa. O ladrão estava pronto para mudar de atitude, mesmo no último momento. Enquanto Jesus estava na cruz suando sangue, ele continuou a orar a seu Pai. Talvez o exemplo de Jesus tenha sido o que encheu o criminoso de fé. E estando angustiado, orava com mais fervor, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. O ladrão foi salvo pelo arrependimento, não pelo trabalho. A salvação é uma decisão pessoal. Por meio de nossas escolhas, podemos levar outras pessoas a um relacionamento com Deus. Quando Jesus disse ao homem que estaria com ele no paraíso, Jesus o aceitou no reino de Deus. O que podemos aprender com esta história bíblica? A Bíblia está repleta de lições e sabedoria que oferecem oportunidades para aprender e aprofundar nossa fé. Esta história nos lembra que a decisão de entregar nossa vida a Cristo está disponível a qualquer momento. A porta está aberta, e Deus espera conversa e relacionamento com seus filhos. Reconheça a Deus, convide-o para entrar em sua vida, arrependa-se dos pecados e agradeça ao Pai por seu perdão. Até mesmo um ladrão na cruz poderia entrar no paraíso porque ele acreditou. Oração para aqueles que estão buscando a Deus. Pai, obrigado por nos amar. Obrigado pela oportunidade de conhecê-lo. Por favor, perdoe nossos pecados. Por favor, ajude aqueles que não acreditam. Guia-nos a mostrar o teu amor aos outros para que eles possam se aproximar de ti. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.